Coming back means reliving everything again, like it's the first time. Take it from me. I'm astronaut Daniel Levis, and I know what it's like to be isolated from the world. Aprecie com moderação. Seara Gourmet apresenta a sua mortadela duplamente defumada. Ela é gourmet em todos os sentidos. Veja, toque, sinta, prove. Mortadela Seara Gourmet, duplamente defumada. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao 33º Congresso da Brasel. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Saulo Brasil, eu sou o CEO da Delivery Center e eu estou aqui com dois convidados super especiais, né, para falar de um tema super importante que é a transformação do restaurante, né? Desde a transformação do delivery até como que integra dados de salão com dados de venda online. Então, a gente trouxe aqui dois convidados super especiais. O primeiro é o Felipe Lossardo, que ele é fundador da Goomer, né? Já está nesse mercado de hospitalidade e tecnologia para restaurantes aí há quase uma década, né, Felipe? E com a gente também o Baran, que ele vai se apresentar, tem várias passagens por empresas de tecnologia, como Lynx, como a própria 99, e hoje em dia ele é co-founder e CEO da South Rock Lab, que é a holding que controla aqui as marcas Starbucks, TGI Fridays e algumas outras marcas de operação de restaurantes em aeroportos, né, Baran? E para botar a bola rolando aqui, né, eu queria que vocês se apresentassem, mas já emendando em um primeiro tema aqui, uma primeira pergunta, pessoal. A gente tem visto aí uma verdadeira corrida do ouro, né, das plataformas, né? Todo mundo querendo virar super app ou plataforma, vender comida e tudo mais. E eu queria que vocês não só se apresentassem, começando aí pelo Felipe, mas falassem um pouco da visão de vocês de para onde o mercado está indo, né, pessoal? Boa. Tudo bem, pessoal? Prazerzão, Saulo, Baran, tá com vocês aí. Eu sou um dos fundadores da Goomer, né? Acho que, como você citou, estamos 10 anos empreendendo aí nesse mercado de hospitalidade, e há 7 anos na Goomer, um pouco mais de 7 anos na Goomer. Eu nasci e cresci em restaurante, meu pai tinha restaurante, meus tios têm restaurante, então eu tenho um pouquinho dessa veia, conheço um pouquinho as dores ali, vendo minha família, né? E não só as dores, mas o prazer que é você estar nesse mercado, que é um mercado apaixonante, né? Porém, com bastante desafios, né? Então, saindo da faculdade, né? Ali saindo da faculdade, fiz engenharia, a gente viu que todos os grandes setores, todas as grandes indústrias estavam utilizando tecnologia para ser mais eficiente, os restaurantes ainda não, né? Então, a gente criou a Goomer justamente com esse intuito, com esse propósito de ajudar o restaurante a ser mais eficiente, a ser mais produtivo e ser mais rentável, principalmente. A Goomer ela é mais conhecida pelos cardápios em tablet, pelos totens de autoatendimento em grandes redes, né, que a gente tem. E recentemente, né, no último ano, a gente lançou nossa plataforma de delivery, o Goomer Go, que ficou bem conhecida também, né, em um pouquinho mais de um ano, né, desde março do ano passado, já foram aí mais de 130 mil pequenos negócios e restaurantes que a gente ajudou ao longo do Covid. Hoje a gente tem mais de 20 mil restaurantes ativos na base, né, então a gente vem fazendo um trabalho que eu acredito que foi bem importante no Covid, e agora nessa retomada estamos tentando apoiar de uma forma bem forte também. Bom, acho que aí, falando dessa pergunta, dessa provocação, né? Acho que sempre que quando a gente tenta refletir na Goomer aqui, a gente tenta entender os porquês, né? Por que está acontecendo tudo isso? E quando a gente olha por que o varejo está entrando em food, por que os bancos, né, fintechs estão entrando em food? Acho que, bom, o mercado é grande, acho que isso é óbvio, né? Um mercado de centenas de bi, então uma hora as empresas precisam entrar em novos mercados para continuar crescendo, o mercado de food é muito atrativo, mas o principal ponto é a alta frequência que a gente tem em food, né? Então, as pessoas comem 3 vezes ao dia, né? Então você tem uma alta frequência ainda e tem muito espaço para crescer em food service, principalmente, e essa alta frequência, além de você conseguir ter uma frequência maior de transação, você também tem mais dados, mais rapidez para colher esses dados. Então, o que você come
pode dizer o que você pode consumir de eletrodomésticos, de viagens, de serviços e de varejo. Né? Então, há esse movimento muito grande porque o mercado de varejo, né, porque o mercado é grande, tá, e eles querem aproveitar esse mercado também, mas tem um volume de dados muito grande que você utiliza como inteligência para oferecer outros serviços, além de uma maior frequência de transação. Só que não é fácil. A gente que vive nesse mercado sabe que esse mercado não é fácil. Né? A Goomer, já, além do Covid, no começo do Covid, em 2 meses, a gente conversou com mais de 4 mil restaurantes, todo o time da Goomer. Então, cada restaurante tem suas particularidades, o mercado tem particularidades. Então, não é fácil e eu acredito que não vai ser tão rápido esses players entrarem no mercado. Apesar de a gente estar vendo esse volume gigantesco de aquisições, fusões, né? Não vai ser tão fácil. Que a gente tem de exemplo de Amazon, né? Quantos anos eles estão tentando entrar em varejo alimentar, conseguiram, né, comprar a Whole Foods e entraram mais forte, mas vem fazendo pouco a pouco um trabalho de entrada. Né? Magalu, por exemplo, há 1 ano entrou mais forte comprando o Ike Fome. Então eu acredito que não vai ser coisa de 1, 2 anos, né, para essa entrada. Né? Então eles vão entrar pouco a pouco e vai dar tempo sim da gente se adaptar, da gente entender um pouquinho mais de profundidade os impactos. Né? Então acho que a primeira expectativa que eu ouço dos restaurantes quando nós falamos dessa movimentação, né, do varejo entrando no food, Magalu, Mercado Livre, etc., eles têm a expectativa, então as taxas do marketplace vão abaixar. Né? E é o que até a gente conversou esses dias nessa aula, a gente vê lá fora mesmo que vai baixando pouco a pouco essas taxas. Mas não é coisa também de 1, 2 anos que vai despencar. Né? Então, nesses 1, 2 anos, a gente tem que ter um trabalho ali de bastante forte para não cair no que sempre acontece no varejo. Né? Então, uma das coisas que a gente percebe, né? 5, 10 anos atrás, era a grande onda dos cupons, das compras coletivas. Trazia fluxo para o restaurante, só que talvez de uma forma sustentável. 2, 3 anos atrás, veio a onda dos marketplaces, muito forte, né? E aí todo mundo, temos que entrar no marketplace. E agora vem as ondas também dos super apps, das plataformas. Aí todo mundo falando, temos que aproveitar essas ondas, né? E aonde acaba tudo isso, né? Acho que as taxas podem abaixar com o tempo, né? Mas vai ter uma briga muito grande pela eficiência na ponta, né? Então são entregas mais rápidas, custo menor. A gente vê isso no varejo, né? Antes 2 dias era uma entrega super rápida, agora está tendo as entregas ultra rápidas de 2 horas. E isso vai começar a vir no food também, essas entregas cada vez mais rápidas, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais de onde tirar eficiência. Né? E aonde que eles vão? Esses grandes players vão? Para dentro da operação também. Né? Então a gente já vê exemplos disso acontecendo, as dark kitchens começam também a entrar dentro da operação. Né? A gente fala, então é o fim, né? Daqui 5, 10 anos vai estar dominado por esses players, vai ser difícil competir. Acho que pelo contrário, as grandes empresas, né, o maior medo delas são os pequenos. Né? Então, as grandes empresas, elas têm medo das startups. Porque as startups, a grande empresa consegue olhar uma análise de dados gigantesca, só que ela não está ali com tanta proximidade com o consumidor, e com proximidade com o consumidor, você consegue entender com mais profundidade as demandas, as mudanças de mercado, e se adaptar e mudar o rumo mais rápido. Né? Então, aí, para concluir, né, eu vejo muito que a digitalização, né, para onde está indo essa digitalização? Eu vejo que ela tem que ajudar, principalmente os pequenos e médios, a como eu compreendo melhor o meu cliente e apoiar nessa compreensão do cliente, justamente para a gente poder se adaptar rápido, a cada 3 meses uma mudança de cardápio, a cada 6 meses. Então, como a gente consegue ir adaptando e mudando aos gostos do consumidor mais rápido, para, assim, ter produtos diferentes, e aí quando o grande veio começar a mudar, você já mudou de novo, né? Então, eu vejo muita similaridade agora o mercado de food com o mercado que às vezes é de tecnologia. Né? E aí eu acho que um grande exemplo, falou aí para concluir, acho que é o próprio Goomer Go, né? Que a gente lançou ano passado, muito com esse intuito de juntar. Então, tecnologia é boa de dados, informação, ser humano é bom de relação, intuição. Então, ao invés de automatizar todo o processo, quando a gente lançou o Goomer Go, o pedido é mandado para o WhatsApp. E aí no WhatsApp, o consumidor, o restaurante consegue fazer aquele atendimento pessoal, manda um emoji, manda uma foto, seu pedido está quase saindo, dá aquele toque de experiência pessoal ali, né? Talvez os grandes não consigam fazer isso de forma tão escalável. Felipe, muito interessante essa sua visão, né? E antes de passar para o Barão, queria fazer uma provocação, né? O Felipe veio ali de experiência de restaurante e agora trabalha numa startup, né? É fundador de uma startup que ajuda restaurantes, né? Com tecnologia, e o Barão é lojista, né? Mas quando a gente, sobre esse ponto das plataformas, né, Barão, a gente via ali até 2019, né? Vou pegar aqui 3 tipos de plataformas, né? Você tem ali de um lado
Uber Eats e iFood, por exemplo, né, que vendiam só comida, Uhum. né, para dar um exemplo, tira a fotografia de 2019, né? Você tinha ali Magalu e B2W que vendiam só não comida, né? E do outro lado você tinha, vou pegar um terceiro grupo aqui, Inter e C6 Bank, por exemplo, né? Que era só Uhum. banco, né? Vamos dizer assim, né? Dava Sim. para falar também de Sim. Facebook e Google, que era só Big Tech, né? Quando a gente olha 2 Sim. anos atrás, né? Esses caras, cada um estavam, entre aspas, no seu quadrado, né? E cada vez mais Sim. a gente vê o iFood virando banco, né? A Magalu virando iFood, né? O Banco Inter e o C6 virando marketplace. Para onde esse negócio vai parar, Baran? Você que toca aí o Starbucks no Brasil e o TGI Fridays, como que você está vendo isso, cara? Saulo, obrigado pela pergunta. Acho que a gente já começa, acho que pelo talvez o tema principal aqui que todos nós estamos engajados e tanto do ponto de vista dos nossos negócios, mas também do ponto de vista da nossa vida, né? A nossa vida ela não é feita de pilares. A nossa vida ela é feita cross todos esses pilares que você colocou, né? E se tem uma coisa boa da pandemia, que nós já estamos vivendo isso há mais de 1 ano e meio, é que teve uma acelerada nessa transformação para esse novo mundo, que é o novo velho mundo, de experiência e conveniência digital, né? E o que, na verdade, a gente está querendo dizer com isso? O consumidor, né, não são só os nossos filhos, a galera mais jovem que está aí, mas todos nós como consumidor, os nossos negócios têm que estar assim também, tem que estar preparado para essa nova jornada, né? Então, quando todo mundo foi trancado dentro de casa, a gente tinha que continuar consumindo comida, tinha que continuar comprando coisas, tinha que continuar fazendo transações bancárias, né? E agora que as coisas vão se abrir novamente, nós vamos continuar fazendo isso também, né? Com novas coisas, novas oportunidades de se fazer mais fácil e menos burocrático algumas coisas, e que com coisas como, por exemplo, como o Felipe está colocando, o Gumer e toda a tecnologia que tem sido desenvolvida por isso, Gumer, Delivery Center e todos os outros players que estão aí, traz uma facilidade e uma tranquilidade muito grande para nós, para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Eu acho assim, para onde vai é onde talvez a gente já estava, mas não tinha ainda se tocado que tudo hoje em dia é experiência. Todo hoje em dia é conveniência, né? Então, a gente por muito tempo pedia pizza em casa, né? Pedia uma outra coisa em casa e achava que aquilo era só aquilo, só tinha delivery de pizza, né? Até um dia que alguém começou a fazer delivery de hambúrguer, delivery de pastel, delivery de qualquer coisa. E, na verdade, não é só na casa da gente, é onde quer que a gente esteja, né? Então, quando eu penso, por exemplo, nas operações da South Rock, que são, assim, por questões até históricas, muito físicas, né? Então, quando você fala de tomar um café, né? Quando você fala, por exemplo, de ter uma experiência long stay numa loja e tal, traz um complicômetro para a gente quando nos tira dessa pseudo conforto, né? Essa zona de conforto que a gente tem, mas é quando a gente sai dessa zona de conforto é que a gente tem o ganho, é que a gente sabe para onde a gente tem que evoluir, a gente consegue entregar uma experiência, uma condição melhor e até o nosso próprio mercado e a nossa capacidade aumenta. O Felipe comentou um negócio que acho que vale a pena colocar um pouco de dado para vocês. Por que muita gente está indo para a comida, né? Então, quando a gente fala de o jargão do mercado, né, que você fazer uma experiência omnicanalidade, né, independente do canal. Você está fazendo, na verdade, com food, né, que é comida, ou com good, que é coisas, qualquer coisa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em entregar um e-commerce e fazer isso ultra rápido é no mesmo dia. Quando a gente pensa em comida, a gente está falando de, no caso, por exemplo, do Starbucks, nós estamos falando de entregar no máximo em 18 minutos, né? Contando o tempo de pedido, né, até a hora que entra o pedido, a preparação e até a entrega até o consumidor. Então, o ultra rápido, inclusive entre essas coisas, é totalmente diferente. As escalas são diferentes. Eu lembro quando eu estava na 99, eu fiz um piloto com a Magazine Luiza de fazer entrega no mesmo dia, ou seja, se você perdia, por exemplo, um celular, né, você não pode esperar 1, 2, 3 dias para ficar sem o teu celular, mesmo naquela época lá atrás, agora muito menos, né? Então, assim, já era ultra rápido você conseguir fazer uma entrega onde você faz um pedido no marketplace da Magazine Luiza, né? Magalu vai lá, aceita o pedido e ela manda para uma loja onde
um motorista da 99 passava nessa loja, retirava o celular, por exemplo, e entregava para o Saulo, para o Felipe, para o Baran, enfim, para quem quer que seja, para entregar. Então, os parâmetros eles estão mudando também. E a gente pode trazer essa conveniência e essa experiência sobre qualquer coisa, não só comida, mas qualquer coisa em qualquer lugar. Mas aí a outra característica que o Felipe colocou é o seguinte, quando você pensa numa estrutura dos Estados Unidos, onde aqui no Brasil a gente tem um pouco mais de 100 lojas do Starbucks, nos Estados Unidos, no mundo todo são 36 mil, nos Estados Unidos são 28 mil mais ou menos. Então assim, tem uma cobertura muito maior. E lá o delivery, por exemplo, que é um dos canais dessa omnicanalidade, ele é muito fraco. O que tem mais lá é a retirada em loja, ou o drive-thru, né, que a gente está começando a fazer isso aqui. E quando a gente pensa, por exemplo, em termos de frequência, né, que é o que todo mundo investe em comida, em food, para isso que traz mais dado e traz uma capacidade de você aprender mais com esse behavior do consumidor, a gente está falando lá nos Estados Unidos de um número de 5,6 vezes de um americano médio vai em uma loja do Starbucks por semana. Ele não é o fidelizado, não é o high frequency, não é nada disso. Ele é um americano médio. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, Starbucks é como é a nossa padoca aqui, por exemplo. Né? Se a gente pensar que eu, como um bom paulistano, adoro uma padoca, certamente eu tenho essa frequência semanalmente em padaria, seja ela quais forem, independente da Starbucks ou qualquer outra coisa. Quando a gente pensa aqui no Brasil, a situação é bem diferente. No Brasil, a gente tem, por exemplo, uma frequência que passa de 2,3 a 2,5 vezes por mês no Starbucks. Então, quer dizer, a diferença ela é muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer esse número até para provocar a nossa conversa aqui, para dizer o tamanho do upside, ou seja, o tamanho da oportunidade que nós temos de incrementar esse tema tão em voga hoje, que é a omnicanalidade, que é a questão toda que eu gosto de resumir isso nessa aula, a gente sempre que se encontra, a gente fala disso, que é a questão da experiência e a conveniência digital. Né? Então, eu acho que esse é o grande negócio, é para aí que a gente está. Então, agora pensando só em cada um dos nossos negócios, eu acho que o nosso grande desafio é conseguir entender e transformar isso numa experiência, numa conveniência cada vez melhor, independente do canal, independente do produto, independente de qualquer coisa. Eu acho que é essa revolução que a gente está indo. Aqui, né, Baran, pegando o gancho do que você falou, né, no Delivery Center a gente costuma brincar, né, que o que a gente quer fazer é permitir que um restaurante venda em 10, 15 canais ao mesmo tempo, né, com uma experiência super fluida. Isso é super difícil de fazer, né? Porque eu falo isso e às vezes as pessoas se assustam, né? Eu falo assim, ó, um restaurante normal, né, no final de 2021, início de 2022, vai estar em 3, 4 plataformas principais, vai estar em 2, 3 bancos, vai estar vendendo pelo Google, pelo Instagram, pelo canal próprio e tudo mais. E aí a gente tem aqui milhares, né, provavelmente centenas ou milhares de donos de restaurante escutando essa nossa conversa, né? E isso deve dar um nó mental, né? Assim, porque assim, beleza, como que operar delivery já é uma coisa muito complexa, né? Eu sempre escuto de restaurante que o delivery é 20% do volume e 80%, 90% das reclamações, né? Então, como que, passando por um segundo bloco, né? E aí na experiência aqui do Felipe como startup, Baran como operador, né? De um lado você tem ali dezenas de canais querendo acessar o restaurante. Do outro lado, operar 1 ou 2 canais já é difícil, né, pro restaurante. Super. Como que dicas vocês dão, né? Que dicas a gente pode dar ali para um dono de restaurante que está nessa transformação, né? Como que ele consegue conciliar, obviamente, canal próprio, mas como que ele consegue trabalhar com outros canais? Quais são os maiores desafios que vocês veem para o restaurante e que dicas vocês podem dar aqui para o nosso público, né? Começando aqui pelo Felipe. Boa, Saulo. Cara, eu vejo... antigamente a gente fazia marketing, né? O restaurante fazia marketing, colocava outdoor, rádio, só que ele não sabia a conversão, né? Então eu vejo que a gente está evoluindo, agora vai estar em marketplace, super apps, e a gente já pode converter na hora esse cliente. Acho que eu vejo essa evolução, né? Então, o restaurante sempre esteve atuando em canais de marketing, onde dá mais resultado, investe mais, só que era difícil medir onde dá mais resultado, né?
Então, veja essa evolução, indo para vários canais, onde você já consegue ter e caminhar esse fluxo de pedido, que é semelhante também ao que a gente, empresas de tecnologia, quando a gente passa a fazer na nossa venda online ali. Então, por exemplo, a Gumer, ela atua no Instagram, no Google, com vendas diretas, né? Então, a gente atua com vários canais de venda e tenta centralizar tudo isso num lugar só para ficar organizado, né? Então, essa explosão que a gente vai ter de canais, acho que a primeira pergunta é, a gente deve aproveitar, né? Eu acho que com certeza tem fluxo nesses lugares, né? Mas com cuidado, né? A gente não pode, beleza, temos que estar presente porque a minha marca tem que estar lá. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para não ficar dependente novamente, como a gente sofreu na pandemia, de ter uma dependência e não ter os seus canais próprios, né? Eu vejo muitas semelhanças também com sempre restaurante são negócios, assim como os negócios de internet ou startups, né? Eu vejo muitas startups que começam apenas fazendo ads em Google, Instagram, só que o Google muda o algoritmo, fica 2, 3 meses ali falhando no crescimento, né? Então, se a gente depende apenas de canais externos, pode vir ali algumas mudanças de algoritmo para melhorar a experiência do consumidor, em termos de busca, você vai ficar 2 meses bambeando ali até conseguir voltar às suas vendas. E 2, 3 meses bambeando para um restaurante, adiciona a sazonalidade, pega no mês de janeiro ali, que às vezes a grande maioria é um movimento mais baixo, né? Ele pode se endividar e começar a ter um processo de quebrar, né? Então, o que a gente vê muitos clientes de Gumergol fazendo, né? Porque é cômodo. É cômodo você estar nos marketplaces, porque, tá fazendo marketing ali e a logística, não preciso me preocupar com logística nem nada disso. Traz uma comodidade. Porém, se você se acostuma e só faz dessa forma, você não vai aprender nunca, né, a ter os seus canais próprios. E quando você precisar, você vai ter que fazer de forma desesperada e vai gastar muito mais e talvez nem consiga, né? Então, por mais, a gente tem que começar a investir nisso, tem que começar a pegar gosto de, nem que seja 10, 20% das vendas no canal proprietário, mas a gente tem que ter um canal proprietário para a gente aprender a fazer isso. E hoje tem muitas empresas que apoiam, né, nisso. A própria Delivery Center. Então, você consegue ter uma logística terceirizada, ele consegue centralizar o pedido de todos esses marketplaces, né? No caso da Gumer, a gente tem os canais próprios e está evoluindo, por exemplo, integrações com Google, Instagram, para aumentar a presença online. Então, tem muitas empresas de tecnologia também apoiando para ser como se fosse um braço direito do restaurante ali, nessa operação de vendas e atendimento. Então, acho que tem esse gargalo, né, de quando eu tenho um canal próprio, como é que eu faço logística, etc., mas tem muitas empresas que hoje estão apoiando nisso, né, como o caso de Delivery Center e várias outras, né? Você falou aqui, né, Felipe, de 3 pontos, né? Tentando extrair aqui, né, até para pegar a visão do Baran também, né? Você falou de, cara, como que o lojista, o restaurante, vende em vários canais e aproveita esse fluxo, como que ele cria o canal próprio e como que ele opera, né? Ou seja, você tem ali um tripé, né, que não dá para... Você não pode criar canal próprio se você não tiver solução logística, você não pode trabalhar em vários canais se você não tiver integração de cardápio, né? E tem muitas empresas do mercado fazendo isso, não é só o Delivery Center ou a Gumer. Baran, na tua visão aí, olhando esses 3 desafios, né, cara, como que vocês estão atacando isso ou se preparando para atacar aí no Starbucks, no Fridays? Dá um pouquinho de visão, dá um pouquinho de cor aí, de dicas, né, para quem tá começando nessa jornada, né? Legal. Bom, a primeira coisa, e até desmistificando um pouco para vocês, quando a gente pensa, por exemplo, no Lab, né, a gente tem uma divisão bem importante dentro da South Rock daquilo que a gente trata do que é o hoje, né? Então, o hoje são as nossas operações de varejo, são as nossas marcas, é o que a gente está fazendo e o que foi mais impactado com toda essa pandemia, né? E o Lab, ele trata de tudo aquilo que é o amanhã, o depois de amanhã, ou seja, é o futuro, né? E que aí é o cerne dessa conversa que a gente está tendo aqui dentro. E aí a brincadeira que eu gosto de falar com isso é o seguinte: normalmente quando a gente começa a falar isso, a gente cai às vezes na tentação de achar que tecnologia resolve tudo, né? E para nós aqui, tecnologia ela é fundamental, mas ela não é nem o começo nem o fim, ela é o meio, né? Então quando a gente pensa no South Rock Lab, a gente pensa sempre num tripé, né? Que um primeiro deles é tecnologia, mas não é nem o começo nem o fim, né? O ponto primordial é a operação, né? Eu não posso deixar de cuidar da minha operação e preparar essa apresentação, essa operação da maneira correta para esse tipo de
de operação. Não adianta eu, por exemplo, pegar as nossas lojas hoje do jeito que estão e achar que a gente vai criar lá toda a parte de delivery junto, porque não funciona o salão junto com os entregadores, né? A própria questão interna e até arquitetônica da loja em si, ela não é favorável para esse tipo de coisa, e nem para a experiência de ambos, porque quando a gente pensa em experiência é bem importante, a gente também precisa pensar numa experiência que é um tripé, é o consumidor, sim, sempre no centro, né? A outra coisa mega importante é o nosso partner, né? Ou seja, os nossos baristas e a galera que opera a loja, porque assim, eu tenho que pensar em CX, né, em Customer Experience, tem que pensar em EX, Employee Experience. Tem uma questão importantíssima, falando em termos de cultura, gestão e que a gente não pode esquecer esse outro ponto. E do outro lado, não menos importante, talvez até mais importante, que é a questão do entregador, né? Que ele é quem garante, por exemplo, quando a gente está falando de experiência, a experiência na última milha até o nosso consumidor e começando com o nosso partner, ou seja, começando com o nosso colaborador. Então, assim, essa é uma outra coisa muito importante, né? E aí, falando disso, já dando a dica da terceira coisa, a gente está falando de pessoas. Sempre a gente vai falar de pessoas, né? E se a gente não colocar essas três coisas muito bem estruturadas para isso, a gente tem uma dificuldade enorme de se fazer esse negócio acontecer. E assim, com todos os testes e todas as questões de que a gente já fez até hoje, é muito fácil você pegar, vou dar um exemplo de um café ou de um frappuccino. São duas coisas que estão em extremos, são bebidas e que estão nos extremos. O café ele tem que ser quentinho e o frappuccino ele tem que ser geladinho. Dependendo de como você fazer isso e você sacudir essas duas coisas, né? Um vai chegar, que deveria chegar geladinho, vai chegar quentinho e sem chantilly, né? E o outro que chegaria quentinho, ele vai chegar morninho, né? Parecendo uma água suja. E aí não importa que você tenha um belíssimo de um grão de café de alta qualidade, que foi muito bem transportado, estocado, preparado e tal, se na última milha, né, eu demoro demais para entregar, ou eu vacilei na embalagem, ou o meu entregador estava pé da vida com alguma coisa no meio do caminho, saiu empinando, sacudindo tudo, a experiência do consumidor ela vai ser uma meleca. Então, assim, eu acho que o grande barato, o flywheel perfeito para isso, de uma experiência fluida, né, e que aconteça da maneira que minimamente nós, como consumidores, nós estamos esperando em qualquer lugar, é a questão do tripé: tecnologia, operação e pessoas. Se a gente não juntar essas três coisas, a chance é enorme de dar bobagem, né? E aí isso está ligado também numa questão toda de você trazer essa frequência desse consumidor para dentro da tua estrutura, que traz de novo a questão de loyalty, de fidelização, né? Quando a gente está numa era de conveniência e de experiência, eu costumo ir aonde eu me sinto bem, aonde eu sou bem atendido, aonde eu consigo ter a minha experiência fluida da melhor maneira. Se eu não juntar as três coisas, esquece. Não dá para fazer uma muito bem, a outra mais ou menos, a outra muito mal, ou esquecer de alguma. O flywheel ele tem que rodar com essas três coisas. Então, talvez seja chover um pouco no molhado em cima disso, mas as coisas mais importantes são as simples, né? E é simples assim, não precisa se inventar nada do outro mundo, né? O problema é a execução, Saulo. Aí é que separa os homens dos meninos, né, cara? Não tem jeito, como tudo na vida, né? Eu costumo brincar que são duas coisas simples de resolver, né? Parece muito simples pro restaurante ou pro fornecedor, né? Você tem que, do lado do fornecedor, você tem que resolver uma parte de conexão, né? Seja conectar o canal próprio, conectar a Rappi, o iFood, o Banco Inter ou o Google. Então você tem que resolver uma questão de conexão. Não dá para o restaurante ter 5 tablets, né? Quando der horário de pico, o cara está com 5 tablets, 5 canais diferentes, mais um outro do operador logístico, né? E falando no WhatsApp para saber onde está o entregador, né? Ou seja, você não consegue encaixar isso se você não resolver de um lado conexão e de outro lado operação, né? Que é atendimento e logística, né? E muita gente me pergunta, né? Fala assim, Saulo, como é que você está vendo aí a concorrência de novas plataformas integradoras, novas empresas logísticas? Ótimo, né? Porque começa a mover o problema quando só você faz, né?
Tem aquela brincadeira do first mover e do only mover, né? Quando só você faz, você fica sozinho lá e o mercado não se desenvolve, né? E o que eu vejo que está acontecendo para o restaurante, e não só de um lado eu vejo muitas empresas desenvolvendo canal próprio, muitas empresas desenvolvendo muitos marketplaces novos, né? Querendo acessar, e muitas empresas de logística, mas ao mesmo tempo o lojista acordando mais para isso, né? A partir do momento que você tenha vários operadores independentes, agnóstico de canal, várias empresas que ajudem o restaurante a desenvolver seu canal próprio, né? E vários marketplaces querendo acessar, você começa a criar um caldo de cultura, né, pessoal, para os restaurantes que estão aqui, que é uma realidade que vem mudando, na minha visão, né? Acho que nunca tem um lado bom da pandemia, né? Assim, não existe lado bom na pandemia, mas se tem um legado de transformação do mercado, é que essa necessidade da digitalização ser feita com independência, né? Ou seja, o Felipe bateu muito nisso, né? Ou seja, como que o restaurante fica independente, como que ele tem o canal próprio, como que ele trabalha com vários canais e tudo mais. E de conseguir simplificar a operação na ponta, né, que é o que o Baran falou, né, os primeiros, eu lembro ali 2019, né, as primeiras redes que iam trabalhar multicanal, o cara trabalhava com 3, né, aplicativos diferentes na mesa. Hoje você tem aí 3 ou 4 ou 5 fornecedores no Brasil que já dão essa experiência, né, de centralização de canais, né. Inclusive, fazendo o jabá, o Delivery Center é um deles, mas não é o único, graças a Deus. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa transformação só vai ser possível, né, quando o mercado como um todo, né, restaurantes, fornecedores, marketplaces, entenderem que isso tudo tem que estar encaixado, né, pessoal? Agora, você falou de um ponto aí, Baran, que é muito importante, e eu confesso que um dos pontos em comum que tem muito entre vocês dois é essa questão da fidelidade, da venda do salão versus venda online. Eu queria provocar um pouco essa discussão, né? Porque uma coisa é o que a gente discutiu até aqui, né? Assim, você tem 20, 30 canais querendo vender um restaurante, né? Você tem soluções de integração e de logística para o restaurante poder se transformar e ser independente, né? Mas uma coisa que o próprio Felipe fala é, Saulo, 80% da venda está no salão, né? Como que você conhece melhor o cliente do salão, como que você fideliza melhor, né? O Starbucks é um case mundial de programa de fidelidade, que é uma das formas de capturar dados, né? Olhando para frente, né, pessoal? Eu sei que os restaurantes estão bastante pressionados e tá, como se diz na minha terra, da mão para a boca, né? E a gente tem que vender, otimizar o hoje, né? Mas olhando para frente, que dicas vocês dão dessa integração do salão com a venda online? Como que o restaurante pode melhorar isso, né, para quem está aqui escutando a gente? Eu vou colocar assim, ó, Saulo, a famosa 80-20 aí, né, que vocês estavam falando, ela é uma regrinha básica aí para isso, mas eu tenho uma provocação. Quando a gente pensa em Phygital Experience, a gente, na verdade, coloca isso da seguinte maneira: 100% da venda está onde o cliente está, né? E nós, como operadores e como marcas, né, e como protagonistas dessa transformação da experiência e da conveniência Phygital, eu preciso estar onde ele está, né? Então, assim, quando a gente pensa classicamente em omnicanalidade, a gente está falando de, por exemplo, um processo que ele vai do order to cash, né? Ou seja, onde quer que eu possa fazer esse pedido. Então, eu posso fazer esse pedido sim num PDV, posso fazer pedido sim num totem, posso fazer num e-commerce, num aplicativo, num WhatsApp, num marketplace, posso fazer por telefone. A gente ainda... e eu passei isso na 99, tá? Imagina que nós nascemos como um app e nós precisamos criar, principalmente para o B2B, o telefone. E eu tenho casos hoje, por exemplo, de algumas redes, quando você pega, por exemplo, o Debet, né, em São Paulo, para quem conhece, o ticket médio é muito maior, a conversão é muito maior e o NPS é muito maior de uma estrutura de telefone. E que você atende, por exemplo, pedidos especiais, e que você traz conveniência, e onde o teu cliente,
ele está interessado não só no preço, ele está interessado numa tranquilidade daquilo que você vai colocar. Eu ia comentar uma questão na outra parte, Saulo, eu vou trazer para ela agora. A dificuldade, eu costumo dizer que ela é maior quando você está fora do restaurante do que dentro do restaurante. Eu vou dar o exemplo que acontece com todo mundo. Quando você pensa em termos de operação, é normal uma operação de alto giro você ter um ou outro erro, como, por exemplo, vem um pedido, vem errado, o ponto da carne, né, ou vem faltando uma batata frita. Eu acho que já aconteceu isso com todo mundo. Eu tenho 3 filhos, né? Quando vem faltando, por exemplo, ou vem errado o pedido de um deles, estraga o jantar ou o almoço. Eu não tenho a chance, eu como marca, eu não tenho a chance de arrumar aquilo rápido. Não é me glosando o valor de uma batata frita ou de um refrigerante ou de alguma coisa que vai melhorar qualquer coisa. O meu NPS já foi, acabou, perdeu. Entende? Então, assim, por exemplo, qualquer um desses canais em si, aí tem outros. Tem canais que a gente já não olhava mais, o telefone é um deles, onde você tem uma tranquilidade e aquilo não vira um canal de atendimento, mas vira um canal de venda, onde você pode falar assim, pô, Felipe, eu sei que nas últimas você pediu isso, você não quer pedir mais isso, combina bem, tem um preço especial. Saulo, ó, tem alguma coisa bacana aqui, ó, pô, tô vendo aqui que é aniversário da tua esposa e tal, ela normalmente gosta da sobremesa tal, tô te dando de presente. Então traz uma questão maior. Então quando a gente pensa em order to cash, eu venho em ordem desse tipo, cash. Todos os pagamentos, débito, crédito, moeda, vai vir cripto daqui para frente, pontos, milha, estrelas e qualquer outra coisa. E aí eu venho dentro de uma estrutura de loyalty para isso e toda a integração com o back-office. E aí começa a outra parte de produção, que é o kitchen to customer. Ou seja, independente da cozinha que eu tenho, seja uma cozinha, uma FIFO, uma KDS, uma Dark Kitchen ou qualquer outra coisa, eu preciso estar preparado para isso. E a entrega, que aí é o customer, aonde quer que ele esteja. A entrega dentro do salão é uma entrega. A entrega dentro, por exemplo, de um shopping center, como vocês fazem, é uma entrega, é uma complicação lá dentro que vocês resolveram muito bem com os hubs, tecnologia, conhecimento, operação, gente e tal. Dentro de aeroportos, onde a gente opera, é a mesma coisa. Imagina você poder, a gente saber que o Saulo está indo para o aeroporto, indo para o Rio de Janeiro, né, mais ou menos o horário de uma janta, eu mando um push para você e falo, Saulo, tô vendo que você está indo para o aeroporto, quer pedir o seu jantar? Vai dar tempo de almoçar lá, jantar lá no aeroporto? E você quer reservar uma mesa? Ou você vai querer, por exemplo, jantar no avião? E aí, quando você pede, paga, você entra e faz aquela experiência da Dufry, né? Quando a gente está fazendo voo internacional, que ele te traz na porta, quentinho, bonitinho, e fala assim, Saulo, tá aqui o teu jantar. Aí você senta na sua poltrona e come. Então, e aí tem várias outras. Então, picape é outra, delivery, né? Como tradicionalmente a gente fala de moto, bike, a pé, é outras. Então, quer dizer, o processo em si de pensar um negócio aonde quer que o consumidor esteja, ele passa por endereçar o cross disso, que é order to cash, kitchen to custom. Isso só falando de food. Né? Quando a gente fala de good, aí é mais ou menos a mesma coisa, só que você tira a cozinha e bota um processo de montagem ou de produção de alguma coisa no meio. Mas ele é igualzinho. Então, o que acontece? Cada vez mais a gente vai precisar dar um passo para trás e olhar o big picture de estar aonde o nosso consumidor está e conseguir trazer para ele a melhor experiência, né, para que ele consiga ter lá. E é diferente, em cada uma dessas coisas é diferente. Um totem, por exemplo, a experiência é completamente diferente do que um PDV clássico. Né? E eu posso colocar, por exemplo, totem como papa-fila, posso colocar um totem no meio do shopping, no estacionamento ou em qualquer outro lugar, e as experiências são diferentes. Né? Então as pessoas ainda me perguntam, falam assim, caramba, Baran, mas assim, mesmo com todo mundo com a vida aqui dentro, precisa de totem? Precisa. Nós estamos fazendo hoje, por exemplo, um projeto com a Stellantis, né, que é uma holding, a 4ª maior montadora do mundo, tem lá a junção agora da Fiat, Grupo Fiat, né, que tem Jeep, Ferrari, vai lá todo lado dele, lá os italianos e os americanos, com os franceses lá da Peugeot, Renault e tal. Então, quer dizer, grande, num processo de entender qual é a nova jornada do motorista, ou seja, de mobilidade elétrica e autônoma. Então, assim, o que vai ser disso? E aí, quando você olha, o carro em si é um canal. Imagina que hoje, por exemplo, ainda, até 2030 na Europa, ainda vai se produzir carro a combustão. A partir de 2030 está proibido, não sai mais nenhum carro
movido a combustão de nenhuma fábrica na Europa. Daqui a pouco esse negócio chega aqui. 2030 tá aí já, gente, quase depois de amanhã. Então você olha e fala assim, o que vai acontecer com os postos de gasolina? Vão virar centros de conveniência, como já estão acontecendo hoje. As grandes bandeiras já estão trabalhando com isso, juntando a pista como um atrativo para você entrar e você tá fácil ali, um varejo, né, deles como conveniência e outros do lado, né? Aí você tem a troca de óleo, você tem alguns outros serviços lá dentro, você tem, por exemplo, a lavar, e assim vai, é um centro de conveniência, talvez seja o novo shopping center que está nascendo aí, um centro de conveniência, né, e de experiência, trazendo toda uma oferta, e como se fosse um marketplace físico, né, onde você traz uma série de oportunidades para você transacionar lá, e pensando de que se a gente tem que estar aonde o consumidor está, e se ele está num carro, seja ele a combustão, elétrico ou autônomo, o próprio carro, da mesma maneira que um relógio, um telefone ou qualquer outra coisa, ele é um canal, né? Então, isso que é importante. Então, a minha provocação, que eu me faço sempre e faço aqui também, e coloco aqui para a gente, é que 100% da venda sempre vai estar aonde o nosso consumidor está, não importa onde, né? E qual canal. Esse é meu ponto. E é engraçado, né, Baran, escutar você falando, porque vocês operam grandes marcas internacionais, sobretudo em ambientes de shopping, de rua, de aeroporto. Então, essa questão do off com on, você citou vários exemplos Total. aqui, né? Desde o takeaway, né, até como que eu sirvo o cara no caminho dele, até em novos projetos, né? Pensando aqui, Felipe, assim, e eu sei que vocês estão estão se movendo nesse caminho aí como solução para os restaurantes, né? Como que um franqueado, um restaurante independente, que dicas, né? O Baran tá lá no estado da arte do Starbucks, né? Ou seja, já tem um programa de fidelidade super bem estruturado, né? Um aplicativo com essa jornada do dado do cliente bem estabelecida, né? Por onde o restaurante começa, né? Ele já desenvolveu o delivery dele e tudo mais, como que ele começa a melhorar esse fluxo aí de conhecimento e melhoria de experiência do cliente do salão para levar ele também para o on, né? Qual é a tua visão sobre isso? E uma pergunta, né, que eu escuto bastante de dono de restaurante, né? Canibaliza, né? Ou seja, quando o cara vai lá fazer o canal próprio dele, né? Faz o delivery e tudo mais, promoção e tudo mais, canibaliza a venda do salão dele? Qual é a tua visão sobre isso? Boa, muito bom. Pegando até um gancho do que o Baran falou, que eu achei perfeita a colocação, né? Que a gente entrega onde ele está, né? E do modo que ele deseja também, né? Às vezes ele quer ser atendido por telefone, como você citou um caso aí, porque vai trazer ali uma parte consultiva que ele realmente, às vezes, ele olha lá, putz, eu não sei o que é ou não, né? Então, e além disso, tem não só aonde ele está, mas às vezes também aonde ele quer estar, né? E tem muita gente que às vezes quer estar no local para consumir. A experiência de Starbucks local, muita gente vai lá porque quer estar lá naquele ambiente, né? Então, e aí o que eu vejo, o delivery cada vez mais vai ficar complexo, né? Então, o caso que você citou também, Baran, de como é que eu entrego o café quente ou o frappuccino sem perder toda a experiência ali, né? O delivery é complexo, né? Por si só, até você conseguir chegar nessa experiência ideal. E o que eu vejo é que todo mundo acaba focando ali 100%, né, em tentar entender esses outros canais e esquecem de olhar para dentro da loja, né? Então, acabam esquecendo de olhar a experiência dentro da loja. Então, como o delivery cada vez mais fica complexo, competitivo, estão esquecendo de olhar dentro da loja e falar, se eu não oferecer experiências também muito boas e melhores dentro da loja, cada vez mais o fluxo vai migrar para delivery. E delivery é mais competitivo e é mais caro, né? Então, a gente tem que olhar dentro da loja para continuar oferecendo experiências restauradoras, né? Restaurante vem da palavra restaurar. Então, como a gente oferece experiências mais restauradoras também, e dentro da loja você consegue harmonizar todos os elementos, a luz, a comodidade, o serviço. Então, você tem muito mais facilidade, entre aspas, para ter isso, né? Então, a gente tem hoje, né, 70%, 80% do movimento dentro da loja.
né? E é 70%, 80% do volume. Lembra que lá no começo a gente falou dos dados, né? Por que todo mundo está entrando nesse mercado de food? Por causa dos dados. Né? E esses grandes não vão ter os dados, por enquanto, né, de dentro da loja. Né? E dentro da loja, quem tem os dados, ainda não tem, mas quem pode ter os dados é a gente mesmo, né? É o próprio operador. Então, aí, ao longo do tempo, né, a gente tenta, vamos colocar programa de fidelidade, mas aí acaba tendo uma baixa conversão, não é 100% dos pedidos, às vezes, que vai no fidelidade. Então, a gente tenta como fazer para eu identificar as pessoas dentro da loja, né? E agora, com a pandemia, né, acelerou esse processo, principalmente de digitalização dentro da loja, porque quando você digitaliza o pedido dentro da loja, é cadastro em tablet, é totem, pedido via smartphone, né, tem os vários canais ali, então você consegue ter quase 100% dos pedidos ali identificados. Né? E aí você começa a usar fatores para aumentar essa identificação, né? Então, o caso do Starbucks, fidelidade, né? Eu tinha até o cartãozinho, tenho o cartãozinho de vocês, né? Que eu carrego e vou consumindo. Tem o caso também, tem muitos que usam cashback, né? Grupo Madeiro, o próprio The Coffee, né? Tem um programa de cashback. Você tem também um baita case que é o Pão de Açúcar, né? Grupo Pão de Açúcar, com um clube como se fosse um clube de vantagens ali, né? Tem o McDonald's que utiliza cupom para aumentar esse nível de identificação. Então, a gente tem que começar a aproveitar a presença das pessoas dentro e como eu identifico de forma mais rápida e com uma quantidade maior essas pessoas e o meu consumidor. E como eu estou na loja, eu tenho a vantagem de não só saber esses dados gerais, mas também de saber com profundidade o que o meu consumidor tá achando, né? Eu lembro que eu fui numa experiência do Starbucks, acho que era no shopping de Ribeirão, eu estava lá trabalhando, aí veio uma funcionária e falou, a gente está experimentando um novo método de fazer café, e aí fez na hora, assim, para mim, deu experimenta, degustou, tal. Para mim aquilo foi, caramba, foi excepcional. E aí você tem pontos onde você vai realmente fidelizar e conquistar o cliente, né? Felipe, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, né? Na pandemia, quando estourou a pandemia no ano passado, a gente também tentou ajudar, além do restaurante vender em vários marketplaces, a trazer parceiros para desenvolver canal próprio do lojista, né? Mas às vezes a gente via dentro da mesma rede, né, uma loja que conseguia 10, 20, 30% até de penetração de canal próprio e a outra que conseguia traço, né, conseguia 1, 2, 3%, né? E você via, como o próprio Baran falou, né, a tecnologia, a ferramenta é uma parte disso, né? Mas se você não treina o seu gerente, se você não consegue coletar os dados dos seus clientes e preparar coisas especiais para poder converter também no canal próprio, isso não acontece, né? Que dicas você daria para o restaurante, né, para o dono de restaurante, dos pontos-chave para ele poder começar a desenvolver essa conexão do cliente off, né, do cliente de salão, também para o canal próprio dele, né? Boa. Então, como eu estava comentando, a gente tem que colher os dados. Acho que se a gente não ter o contato dele, não tem como puxar para o canal próprio. Então, acho que o primeiro passo é ter minimamente ali alguns contatos primários, né? Então, se a gente pegar aqui em média, né, sempre falando do 80-20, 80% dos clientes são recorrentes. Então, você já tem clientes recorrentes, né, que estão fazendo compras recorrentes. Então, de algum momento, você pode criar formas de captar esse contato. E aí, o primeiro passo que a gente vê, né, os nossos clientes fazendo é divulgar, né? É pegar um panfleto e fazer divulgações ali, sempre atrelado, às vezes, compre o primeiro pedido, um cupom, peça através do nosso canal, você vai ter uma porcentagem de desconto, né? Então, são formas que você vai divulgando, né? E tem que estar presente minimamente online. Hoje o Instagram virou um novo buscador de restaurantes, né? Então, sempre que alguém vai num restaurante novo, ele acaba olhando no Instagram para ver mais informações, fotos, etc. Mais de 35% do tráfego que vem para o GoomerGo, né, que é um canal proprietário, vem através de Instagram. Né? Só Instagram, tirando Facebook e outros canais, até a parte direta é muito alta. Mas 1/3 vem via Instagram. Então, você tem que estar minimamente online ali. E as primeiras conversões para o seu canal próprio tem que estar atrelado ali, às vezes, um cupom, uma bebida cortesia, algumas cortesias para tirar essa fricção inicial que ele vai ter. Tá? Apesar dos canais proprietários hoje já serem quase zero fricção, não precisa baixar aplicativo, não precisa fazer login muitas vezes, né? Já tem essa não fricção, mas é um incentivo a mais para ele, deixa eu ver como é que é aqui, eu não vou usualmente para onde eu sempre vou.
Então, esse incentivo inicial, e a partir do momento que ele teve esse primeiro pedido, aí é criar formas de atrair essa base de novo e aumentar, a gente chama de aumentar a recompra, né? Ao invés de um cliente, ele lá a cada 45 dias, vamos diminuir isso para cada 40 dias, né? Aumentar a recompra, aumentar a recorrência de compra deles, né? E são coisas, não precisa ter inteligência artificial megas complexas, né? São coisas às vezes simples, né? Uma vez por semana, terça-feira o movimento tá baixo, vou pegar um recorte de clientes aqui e vou pegar um sistema de SMS que tem online, tem sistemas que você consegue colocar os números e fazer um disparo de SMS, por exemplo, com um cupom específico para o seu link ali. Então tem formas de você mandar ou um SMS ou o próprio WhatsApp mesmo. Pega alguém, vai um por um, para 100 pessoas, vai um por um, você vai gastar ali 15 minutos, 20 minutos e vai ter uma conversão legal, né? Manda uma foto, faz uma lista de transmissão. Então são coisas básicas, não são tecnologias ultra high, né? O WhatsApp é um sistema de SMS que você já consegue atrair e começar a aumentar essa recompra. E aí você vai cada vez mais tendo essa base, e aí depois você pode automatizar e criar coisas mais, usando sistemas, né, como o Goomer e alguns outros, para deixar isso mais automatizado. Baran, pela experiência do Starbucks, o programa de fidelidade do Starbucks é meio que uma referência mundial, né? Quais são os outros grandes pontos de coleta de informação dos clientes aí do Starbucks para dar um norte de quem está mais à frente, né? Sim, a gente, na verdade, faz um esforço muito grande de coletar todo e qualquer touch point que a gente tem, ou com o consumidor, ou com o nosso colaborador, que são os partners, né? Ou com toda a cadeia logística, e cada vez mais a tecnologia está trazendo possibilidades e está sendo também mais viabilizada por um custo muito melhor de você trabalhar com o conceito de internet das coisas e machine learning, tanto do ponto de vista de você colocar questões que te trazem em tempo real, não só do consumidor, mas de todo o restante que você tem ali, é uma câmera, é um chip que você coloca aqui dentro, é uma etiqueta de RFID, ou seja, você tem aí questões que estão muito disponíveis para isso, e você traz o conceito de machine learning, de aprendizado, de você amassar e produzir esses dados todos, transformando em informação e, através deles, tomar decisões em cima disso, né? E o grande barato disso, e o motor central, quando a gente pensa na estratégia da Starbucks, é o Starbucks Rewards, né? Que é a maneira que a gente enxerga de conseguir até menos recompensar e mais entender o comportamento do consumidor em toda a jornada dele, né? Então, imagina, eu anotei até aqui era uma das perguntas que você colocou para o Felipe comentar, a história da canibalização, né? Esse é sempre um tema polêmico, né? Em qualquer operação de varejo, seja ela de food, de good, enfim, de qualquer coisa. Dizer, eu vou tirar a venda de um outro canal, né? Na verdade, o grande barato disso na minha cabeça é o seguinte: são comportamentos diferentes, né? Vou dar um exemplo hoje. Quando a gente pensa antes da pandemia, o número depois da pandemia está super bagunçado, mas o número antes da pandemia era que o ticket médio de Starbucks era mais ou menos R$18, né, no Brasil. Quando a gente começa a ver o ticket médio, por exemplo, do delivery, ele é pelo menos o dobro, né? E ele já subiu a ser quase 3, 4 vezes mais durante um bom pedaço da pandemia, e ele caiu para mais ou menos ali, está andando quase nos R$45, R$46. Então, assim, eu poderia dar outros dados para vocês, mas com esse dado só, já dá para a gente perceber que o consumo, ele é diferente. Então, assim, eu tendo a crer que quando a gente pensa, por exemplo, em estratégia de fidelização e de questão de discussão se vai canibalizar ou não, a discussão talvez seja um pouco mais simples do que essa, que é o seguinte: eu preciso atender o cliente aonde ele está e da maneira que ele precisa ser atendido naquele momento, né? Então, imagina que por que, por exemplo, o ticket médio é maior do delivery? E quando eu não vou pedir um café ou alguma coisa, eu não vou pedir só para mim, eu pego os meus colegas e já peço para eles todos. E que isso, às vezes, na loja, seria 2, 3 consumidores ali pedindo na fila da loja, e ali eu já concentro tudo isso lá dentro. Às vezes, quando você vai pedir, você aproveita e olha, né, que é aquela questão também que se tem muito em fast food,
que quando você tem o totem e o totem oferece para você o upgrade da batata maior, do refrigerante maior ou do combo em si, tem uma indulgência, né, que você coloca ali, e é uma indulgência natural, que você, por mais que você coloque o ser humano para fazer isso, ele às vezes ele fica... Tem gente que faz melhor, tem gente que faz pior, mas a máquina fazendo isso o tempo todo, né, e principalmente de uma maneira inteligente, não oferecendo isso para todo mundo que não gosta, a conversão também é maior, né? E aí é que eu acho que essa questão toda, a questão da estratégia de loyalty com o Starbucks Reward, ele está ancorado em cima daquilo que a gente chama de RFV, né? Eu tenho que... esse é um outro tripé aí importante, que é recência, frequência e volume, né? Se eu mexer em qualquer uma dessas 3 variáveis, a minha venda aumenta sem eu precisar adquirir um cliente novo, né? Então, a gente discute isso muito quando a gente fala, por exemplo, qual é o CAC, né, que se tem, né, o custo de aquisição do cliente, e aí você vai lá e dá cupom, né, e tal, ou dá o cashback, né, o Felipe comentou aí um pouco sobre cashback e tal, vou dar o cashback, 10%, isso, aquilo, blá, 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 blá. E aí, o que é o ponto disso? Eu acho que todas as alternativas, elas são válidas, a gente também usa esses artifícios, mas eu preciso saber que uma oferta, ela vai soar diferente para o Baran, para o Saulo ou para o Felipe, porque nós estamos em momentos e em jornadas diferentes, né? Então, às vezes você acaba oferecendo a mesma coisa para todo mundo, que custa muito caro para a marca e que não traz um resultado que você gostaria que trouxesse. Então, imagina o seguinte, se eu pegar e só no volume, né, no V do RFV, e eu aumentar o ticket médio, a minha venda já aumentou sem eu adquirir um cliente novo. Se eu aumentar a frequência, né, imagina, eu dei o número para vocês dos Estados Unidos, né, vamos arredondar, 5 por mês e 2, 5 por semana e 2 por mês. Imagina que eu aumento um pouquinho só a frequência nossa, de nós 3, que a gente vá no Starbucks. Eu não adquiri mais ninguém a mais e não aumentei o ticket médio, a minha venda já foi lá para cima. E a recência também é muito importante. Por quê? A recência é a última vez que eu vim ao Starbucks ou fui em algum outro lugar. E que se eu aumentar a recência também, aumenta de forma muito, muito grande, né? Então, imagina, pegando o exemplo que eu falei rapidamente no início, né? Magalu, que hoje é um dos grandes cases, né? Investindo em comida. Por que ela está investindo em comida? Porque você ia lá na Magalu e comprava 1, 2 vezes, quando muito, no ano, né? Agora você tem a capacidade de comprar várias vezes ao dia, né? E está o tempo todo usando o Magalu como super app e transacionando e trazendo dados para dentro da infraestrutura, melhorando esse conhecimento e essa inteligência da ferramenta, melhorando o conhecimento e inteligência para ser utilizada na melhor jornada para nós. Quer dizer, o flywheel roda de uma maneira muito mais bacana. Então, quando você pensa nesse tipo de coisa, eu até colocaria dessa forma, viu, Saulo? Além da questão de loyalty, né, e de fidelização, é muito importante pensar no conceito da jornada e no conceito de ecossistema, que são esses grandes players que estão indo aí, e num dos papos passados que a gente teve, a gente falou muito em cima disso, né? Então, assim, é você conseguir montar, tá, dentro dos pilares que você começou essa conversa toda, criando um ecossistema, né? Que aí você se sente atendido, é fluido, é conveniente, tem uma baita experiência, independente do canal que você tá, né? E eu aposto, tem uma outra coisa importante também, que é o seguinte, quando a gente pensa hoje em os aplicativos e tal, de entrega, você pensa muito numa questão de custo ou preço mais baixo, né? Eu, depois de tantos anos nesse negócio, eu comecei a aprender que isso é uma forma de se brigar e de se ir atrás, mas tem uma outra forma, né, que não é um oceano vermelho como esse, é um oceano azul, de você de fato entregar experiência. E quando a gente entrega a experiência, nós como consumidores, a gente consegue, de uma forma muito mais tranquila, pagar por ela, né? Porque imagina que se eu pague um preço um pouco maior e eu tenho a certeza que aquela comida ela vai chegar, aquela bebida ela vai chegar, eu entro sempre ali e pago mais caro, entende? Eu não quero, imagina, vou pedir uma comida para os meus filhos aqui, e aí vou comprar o mais barato, vai sair caro pra caramba, porque é o meu saco que eles vão encher, né? Quando não chegar a comida dele boa ou qualquer outra coisa. Então, assim, cara, eu
pago por isso. Tem valor a esse tipo de coisa. Então é isso que é entregar valor, né? E eu saber de diferir quem é o meu consumidor que paga por isso ou quem, de certa forma, dá atenção para outras coisas, é, por exemplo, um belíssimo exemplo básico e fácil de como ter conhecimento através de dados e utilizar o loyalty para trabalhar dessa maneira, né? É impressionante nesse papo aqui, né? Quando a gente olha toda a jornada que a gente falou, né? Desde você vender em vários canais, organizar a logística, conhecer melhor o teu cliente, desenvolver o teu canal próprio, trabalhar, Uhum. né? Uma vez você conheceu esse cliente, trabalhar para aumentar a frequência, aumentar Isso, ticket médio. Eu fico, isso. a minha madrinha, né? Ela tinha uma pizzaria e eu costumava olhar lá para trás, né? Lá início de 2000, Aham. mais ou menos, né? O que ela tinha que se preocupar? Em ter um bom salão, controlar o Isso, FMV, o CMV, desculpa, o isso, CMV, isso, né? Atender bem os isso. clientes, ter uma equipe boa ali e acabou. Quando a gente olha hoje a jornada do restaurante, né, que é o tema que a gente falou aqui, né, a jornada do restaurante, os pais do Felipe Mudou provavelmente eram assim também, né? completamente. Contrata um time bom, né, Felipe? Isso, Controla o CMV, né? E tem um ambiente sim, legal, né? Era meio que a receita base. Hoje a gente fala de sim. como que usa a tecnologia para vender em vários canais, como que cria canal próprio, como que conhece melhor Uhum, e melhora a experiência uhum. do cliente no salão, né? Então, Sim, muito boas reflexões. O nosso tempo está acabando aqui. Eu queria agradecer e deixar aí um espaço para alguma colocação final aí, Felipe e Baran, mas muito obrigado, né? O grande ponto para mim, né, pessoal, que eu vejo é uma dica para os donos de restaurante, é você olhar, como o Baran falou, essa jornada, né? A jornada do seu funcionário, do seu cliente, que canal que o teu cliente está utilizando hoje, onde você está mais fraco, né? Você já tem um canal próprio, como que você melhora a tua experiência de salão, como que você vende em mais marketplaces, cada vez mais olhar o ciclo como um todo. E pelo lado bom, né, a vida do restaurante ficou muito mais complexa, mas ela tem muito mais oportunidade também, que antes lá a minha madrinha ou o pai do sem dúvida, Felipe era muito mais sem dúvida. restrito ali no mercado, e hoje, né, com algumas ferramentas você consegue acessar um cliente que talvez você não tivesse acesso, né? Obrigado. Sem Felipe, dúvida. algum comentário final? Acho que é reforçar isso, né? Acho que a gente tem que estar muito próximo dos consumidores, entender eles, entender as demandas, para poder ajustar a jornada, porque no fim de tudo, ele que é o elemento central. Não adianta a gente criar todo esse emaranhado de coisas se não está entendendo realmente o Uhum. que ele está querendo, momento, hora, né? E o que ele está. Momento, hora certos, né? Então é isso. E pensar na tecnologia como eu potencializo o trabalho humano, né? E não como eu substituo. Então, vou colocar, tenho essa jornada e tenho essas pessoas, como é que eu potencializo o trabalho humano através da tecnologia? Não como eu substituo, né? E obrigado aí, Saulo, obrigado, Baran, pela companhia aí, muitos aprendizados com vocês. Baran, quais são os seus pensamentos finais e reflexões aí para o nosso público? Legal, Saulo. Para mim, cara, obrigado. Eu sempre agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Um papo super gostoso que passa rápido, né, cara? Quando a gente fala com gente boa, fala papo gostoso, a gente está aqui falando, sei lá, uma hora aqui, pelo menos. Parece que a gente acabou de sentar aqui, né? E, Felipe, prazer estar contigo aí, que seja a primeira de muitas outras, né? Se depender aqui de mim, do Saulo aqui, que a gente já vem trazendo já essas conversas aqui, a gente já virou quase um Netflix nosso aí, daqui a pouco já tem já uma série, né, que a gente está fazendo. E falando de coisas, cara, super bacanas, que eu acho que traz a luz aí para questões relevantes que estão acontecendo, né? E assim, eu acho que a gente está tendo a chance, né, de ter um papel de protagonista nessa história toda, né? Nesse momento de transformação toda que a gente está vivendo, de novo, com muitos desafios, uma complexidade muito grande, muitas preocupações, mas como tudo na vida, em situações como essa, acontecem oportunidades de melhoria também, né? E que eu acho que a gente tem que, de fato, se apegar nessas questões todas de complexidades, eu acho importante, mas principalmente aproveitar esses momentos para que a gente consiga melhorar, que a gente consiga trazer coisas melhores aqui para todos nós e até como pessoas, né, como indivíduos, né, para as nossas famílias, para os nossos negócios,
né? E para os nossos clientes, enfim, que a gente tenha aí depois que tudo isso acabar, a gente vai olhar para trás e vai conseguir ver a dificuldade toda que a gente teve, mas também os avanços, como aconteceram com outros eventos, né? Talvez não tão impactantes como isso que a gente está passando agora, né? Mas eu acho que nós vamos tirar uma série de coisas. Eu, com certeza absoluta, dessas conversas todas que a gente está tirando aqui, a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, olha como era isso lá, olha como é que era o desafio que a gente tinha, olha como é que era difícil e tal, né? E aí, da mesma maneira que às vezes para os meus filhos eu tenho que chamar a atenção deles que nem sempre existia o celular e que nem sempre tinham outras coisas que hoje a gente não vive sem, eu tenho certeza absoluta que a nossa experiência como um todo, né, e com uma série de serviços que hoje existem, a gente falou aqui muito sobre comida, está dentro do nosso métier, né, mas para todo o resto, a gente vai ter uma oportunidade de ver a transformação, transformar e participar disso de maneira ativa. Então, eu queria te agradecer de novo, é sempre um prazer estar aqui, né, turma da Brasel como um todo, um respeito, uma admiração incrível, né? Então, de novo, parabéns aí para a Gumer, né, Felipe, Delivery Center, Saulo, de novo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Seara Gourmet apresenta a sua mortadela duplamente defumada. Ela é gourmet em todos os sentidos. Veja, toque, sinta, prove. Mortadela Seara Gourmet, duplamente defumada. Coming back means reliving everything again, like it's the first time. Take it from me, I'm astronaut Daniel Levis, and I know what it's like to be isolated from the world. Aprecie com moderação.